Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje teremos a palestra que será realizada pelo nosso querido amigo Carlos Alberto, e o tema é E olhai por vós, Lucas capítulo 21, versículos de 34 a 36, na abordagem de Emmanuel em Linha de Luz. E possamos, a partir de agora, sintonizar com a espiritualidade superior, para que as nossas atividades possam se iniciar na noite de hoje. Amado Senhor, aqui nos encontramos mais uma vez movidos pelo sentimento maior do amor, burilando os nossos corações na seara do bem, buscando o conhecimento libertador para as nossas almas nesta atual encarnação e, ao mesmo tempo, servindo como pequenos ceareiros, trabalhando incansavelmente a fim de termos uma sociedade melhor, a começar pela nossa família terrena, pois a família é a célula máter de toda a sociedade. Que possamos contribuir da melhor maneira possível para uma sociedade mais equilibrada, mais justa e mais verdadeiramente cristã. Rogamos, por inspiração e roteiro, ao orador da noite, a fim de que as suas reflexões calem fundo em nossas almas, nos auxiliando a percorrer essa trilha bendita da nossa evolução individual e coletiva. Que assim seja. Passamos agora a palavra ao nosso querido amigo Carlos Alberto. Seja bem-vindo. Uma boa noite a todos os que se encontram na CEF, no salão presencial, na internet, como nós nos encontramos em sala virtual da CEF, e que envolvidos, como todos estamos, motivados pela nossa fé, em alcançarmos alguma melhoria no trabalho pessoal de renovação, de superação, na grande caminhada que o nosso Pai Celeste reservou a cada um de nós. Hoje nós vamos fazer uma ligeira reflexão sobre a passagem de Lucas, no capítulo 21, versículos de 34 a 36, com uma advertência de Jesus. O mestre pedindo que não descuremos da nossa realidade espiritual permanente, em face dos muitos atrativos, ilusões e armadilhas que estão ao nosso lado na temporalidade das coisas materiais. Vigilância e transformação interior é a tônica do que Emmanuel vai trazer para nós outros sobre a dissertação deste tema a partir de Lucas. O texto de Lucas, olhai por vós, ele diz sobre os perigos
da negligência espiritual. A tendência humana de se imergir nas preocupações mundanas e a urgência da preparação para o dia de juízo individual. E o mestre então nos adverte: tenham cuidado, para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida, e aquele dia sobre vocês chegue inesperadamente. Essa mensagem transcende o tempo e nos convida à vigilância e ao autoconhecimento em um mundo cada vez mais distraído e materialista. Nós verificamos, nesse exato momento, sobre movimento de nações e de povos, com uma fereza no tratamento, uma indiferença em relação à sorte do seu irmão que esteja numa situação de inferioridade ou subalternidade, de tal modo que abala, inclusive, as conquistas que nós já alcançamos das organizações multilaterais internacionais como a ONU e vários outros fóruns mediadores para a preservação da paz e a busca consensuada de divergências. Esse cuidado que nos foi trazido por Jesus, Lucas também alerta que esse tempo virá sobre todos. Entre o dia que renascemos, pela reencarnação na face da Terra, até o dia do juízo individual, que é o da nossa desencarnação, tudo aquilo que escolhemos, que demos causa, que fizemos, que buscamos, que lutamos, que testemunhamos, virá em o nosso testemunho quando retornarmos para a pátria espiritual. E que fiquemos alertas para escaparmos de tudo que está por acontecer e ficarmos de pé diante do Filho do Homem. E não sejamos tragados pela voracidade das ilusões humanas, da materialidade. Que nos mantenhamos firmes, reconhecendo a nossa condição essencial e espiritual permanente. E vivamos um dia de cada vez, sem excessos de preocupação, sem zelos excessivos pelos acúmulos de ordem material, de poder, de destaque e de proeminência. Chama a atenção de Emmanuel a negligência que é paradoxal no ser humano em relação à vida espiritual. É uma dedicação intensiva ao bem-estar imediato. Nós estamos exatamente agora às 19h09 de um novo dia. Quanto tempo nós reservamos nessas mais de 19 horas para a nossa realidade espiritual essencial? Cuidamos de muitas coisas. Fizemos e demos seguimento a muitos cometimentos. Mas quais deles dizem respeito ao nosso alimento espiritual? Houve priorização do tangível e do imediato em detrimento do intangível e eterno? Quase que seguramente sim. Afeitos às rotinas, ao modo de viver, aos hábitos, à cultura do nosso tempo, aos valores que nos impelem a cada momento para sermos mais eficientes na realização das coisas materiais,
nós vamos paulatinamente sufocando, arrefecendo os nossos esforços e a nossa verdadeira busca sobre a nossa realidade espiritual. A fuga do desconforto e da introspecção é algo que é quase corriqueiro. Nós nos afastamos de todas as exigências e testemunhos que requerem um pouco mais de esforço, principalmente se for de um esforço partilhado, compartilhado, em que os produtos e as entregas não serão exatamente nem para nós e nem para os nossos afetos. E nós rejeitamos aquele momento de silêncio e de recolhimento para examinarmos a nós mesmos no mais profundo do nosso ser. E é por isso que Emmanuel nos diz, em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte, angústias, medos, depressão, apatias e a luta pelo amealhar, pelo arrecadar mais, pelo ganhar mais dinheiro. E é descrito aqui então o ciclo da negligência espiritual. Materialismo, mamon em primeiro lugar, a distração, os usufrutos e gozos, os vícios a que nos damos quase que inconscientemente licenças, a ansiedade que vem com tudo isto, o sofrimento que se apresenta logo numa fase à frente, e então a busca desesperada por auxílio. É como vive praticamente o homem e a mulher modernos. Emmanuel destaca a nossa tendência de nos fixarmos nas ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações. Veja o que internamos nos noticiosos das TVs e dos rádios, das conversações em torno dos fatos negativos, às vezes odientos e dolorosos, sobre a mania de nós vasculharmos os males do vizinho, enquanto ignoramos nossas próprias sombras. Cuidar somente de alimentar convenientemente o veículo físico. Passamos 2 horas numa academia. Nós nos submetemos a regimes alimentares, às vezes até severos, e temos uma disciplina rígida para o corpo. Quando transportamos a disciplina e o zelo para a alma, ela está abandonada. Ela está jogada a uma fração, pervertendo a realidade de que o todo está sendo comprometido por uma parte transitória, que é a nossa envergadura corporal no mundo material, na escola abençoada da Terra. Mergulha-se no mar de fantasias e encerra em laços terríveis de dor, de aflição, de arrependimento, de verificação do tempo perdido, de constatação de braços inertes na produção, na direção do bem. Enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena, nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Quantos somos nós exatamente neste momento, nesta sala, física e virtual? Quantas são as pessoas que estão nas nossas listas de buscas de auxílio por enfermidades? As proporções já dizem
que algo não está equilibrado. E as consequências desta imersão constante nas preocupações materiais causam ansiedade e estresse crônicos, distração do eu interior e suas necessidades. Nós passamos para ser o homem formal e exterior. Nós negligenciamos a vida espiritual e nós perdemos o propósito e significado existencial. Como se a morte não viesse nos ceifar mais hoje ou mais amanhã. Como se aqui fosse o estágio definitivo da nossa verdadeira experiência. Quando tudo aqui é transitório, quando tudo aqui é temporário, quando tudo aqui são acessórios para que o nosso espírito, lidando com os meios mais densos que a providência nos dotou, servissem como instrumentos para o acordar do nosso espírito, para ampliar as condições de expansão da nossa consciência em face desta nossa realidade maior. O ser humano, então, passa a plasmar escuros fantasmas mentais, mentes atormentadas, ideias negativas, sentimentos os mais adversos. Nutre os próprios verdugos internos, porque fica remoendo tudo isto dentro de si. Ele fica como preso, enrodilhado numa malha que o leva para os caminhos trevosos, para as regiões de sombras. Na auto-infligência que nós mesmos nos submetemos. Chama desesperadamente, então, por auxílio externo para criar o próprio sofrimento. A psicologia cognitiva confirma que padrões de pensamentos negativos e crenças limitantes geram sofrimentos através da interpretação distorcida da realidade. Se eu estou mergulhado neste mar de pensamentos negativos, inferiorizados, onde que a minha mente vai também estacionar? Ela vai terminar, está ali, verberando e vibrando nesses padrões com o adoecimento interno que eu me auto-infligi. É chamada a atenção, então, para o ciclo da autossabotagem que nós fazemos sobre nós mesmos. Cultuar constantemente pensamentos negativos, recorrentemente. Comportamentos nocivos, em que a fraternidade, a tolerância e a paz não estão presentes. A busca por auxílio externo antes de nós nos esforçarmos por plantar as nossas próprias sementes de saída. Emoções destrutivas, sofrimento que realmente chega e repetição do ciclo. Aí tem um quadro do modelo cognitivo da preocupação que não vai ser motivo de nós falarmos agora. Vamos deixar disponível porque isto é o construto da psicologia moderna, é o construto da sociologia, mostrando como temos condições de racionalmente também trabalharmos para sairmos deste processo, desta auto-negatividade. Vele cada um por si, na direção da espiritualidade superior. A cada um segundo as suas obras. Tudo decorrente da lei de causa e efeito. Colocando a justiça, colocando o amor do Senhor, a fraternidade e a caridade em movimentos. Vele cada um por si, cuide de si. Não veja a trave que está no olho do seu irmão, não veja o cisco pequeno que está no olho do seu irmão, e esqueça você da verdadeira trave que está no seu próprio olho.
não é mero estado de alerta, mas um esforço contínuo de autoanálise. E aí a gente sempre lembra da questão 919 de Santo Agostinho em O Livro dos Espíritos, da análise pessoal que devemos fazer todos os dias, antes de dormirmos e ao acordar. Identifique onde nós mesmos já somos capazes de nos ver se colocarmos um pequeno espelho reflexivo, que vai permitir nos identificar e corrigir os excessos egoístas e o relaxamento do dever. Estamos descansando ou estamos curtindo a preguiça? Isso vai permitir que nos libertemos de inquietações mesquinhas que afastam-nos do propósito maior. Quantos pequenos senões, simplesmente afastados da nossa tela mental, deixam de contribuir para a formação de problemas? Quantos? Quantos em cada dia e momento? Por uma impaciência, por um julgamento apressado, por um viés que damos curso, e nos descuidamos de nos ver como verdadeiramente somos. Esse processo da busca do autoconhecimento já nas pequenas coisas é um processo ativo de discernimento e de transformação interior. Em Provérbios 16:32 é dito já de há muito tempo: aquele que é senhor de si mesmo é maior do que o que conquista uma cidade. Veja o que os antigos já tinham captado. Quem é capaz de, pela contenção, pela disciplina, pelo direcionamento da vontade, na direção que aproveita, ele passa a ser senhor dos seus próprios destinos. Autoconhecimento e transformação. O autoconhecimento, já diziam os antigos, há mais de 2.500 anos, como foi visto no pórtico do templo de Apolo na cidade de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento é a base fundamental para a transformação interior. É o reconhecimento das próprias imperfeições e padrões limitantes. Os nossos amigos psicólogos, psiquiatras, eles são quase que um alter ego, auxiliando a que nós comecemos a pensar melhor sobre nós mesmos e passam a nos auxiliar a novas autodescobertas, tirando muitas vezes aflições que são ligeiras e que estavam enterradas no nosso mundo interno. O desenvolvimento da consciência sobre pensamento e emoções, livres de tantas pestilências de natureza mental, nós passamos a pensar e a refletir mais livremente, como acontece nos nossos momentos de oração e recolhimento. Nós saímos das faixas vibracionais inferiores, passamos a elevar o nosso padrão vibracional, que está em contato com os planos mais elevados, e como a misericórdia do Senhor nunca deixa de nos auxiliar, nós estamos então recebendo as boas intuições, os bons pensamentos que vêm dos corações mais amadurecidos desta espiritualidade, na forma do conselho dos mentores, dos nossos guias espirituais, dos nossos familiares amigos mais amadurecidos. Identificação dos vícios e tendências negativas é um ponto inafastável. Nós temos que passar pelo espelho da nossa própria consciência, porque um dia, no dia do juízo individual que nos foi alertado, é esta autoconsciência que vai nos mostrar com uma memória mais ampliada quem verdadeiramente somos. E muitos se sentem terrivelmente frustrados
quando começam a se ver como realmente o são. O cultivo de virtudes e qualidades positivas vem como aquela contraparte necessária. É como a semente semeando a terra, a semente que vai gerar bons frutos. E o conhece-te a ti mesmo, que é uma máxima socrática reiterada por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos como o meio mais eficaz para o aprimoramento moral. Lembre-se, Santo Agostinho, questão 919. Benefícios do autoconhecimento. Maior controle sobre impulsos e reações emocionais. Não somos perfeitos, somos limitados, temos ainda poucos conhecimentos, ainda tem muita prevalência de instintos e incorporação de hábitos externos e valores de coletividades que nós, às vezes, mergulhamos e nos imantamos quase que sem pensar. O autoconhecimento, que tenhamos o desenvolvimento da resiliência e equilíbrio interior, capacidade de fazer escolhas mais conscientes, base para a verdadeira transformação espiritual. É aquele caminhar constante na direção que não deve mais ser tergiversado. Essas ferramentas práticas para desenvolver vigilância e autoconhecimento vêm com a autoobservação constante, monitoramento atento dos próprios pensamentos, isso podemos fazer sim, emoções e reações quando um valor não bate com as nossas aceitações, identificação de padrões que nós nos portamos em reação ou ação e gatilhos, que provoca em nós algo que mereça maior cuidado. O estudo é inafastável, e não só leituras, é o estudo reflexivo, sim. Leitura edificante, seguida de reflexão profunda sobre como aplicar os ensinamentos na própria vida. Lemos páginas maravilhosas de livros ofertados pela espiritualidade e nos sentimos naquele momento como gigantes dos nossos próprios destinos. Aproveitemos esses momentos para fixar esta reflexão e ela vai ser base, coluna de sustentação para as mudanças que são necessárias e que nós precisamos empreender. Cultivo da compaixão. Prática da empatia e benevolência para consigo e para com os outros, superando o julgamento. Isso está naquele conceito de caridade da questão 886. Benevolência para com todos. O perdão propriamente dito e indulgência para com as faltas alheias. Estou ainda com resquício de uma gripe e uma tosse, peço desculpa por algumas interrupções, porque a velha garganta aqui ainda está um pouco rebelde. Então, o cultivo da compaixão é algo que fazemos por nós e pelos demais, e que gostaríamos de também, pela lei do amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado, gostaríamos de também sentir que vem como reflexo daquilo, só faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros também lhe fizessem. Faça aos outros exatamente aquilo que você gostaria que os outros lhe fizessem. Exame de consciência. Isto é o que temos que fazer todas as vezes que nos lembrarmos das ocorrências que demos causa, das ocorrências que nos envolveram, com a revisão diária das próprias ações, identificando acertos e oportunidades de melhoria. Mais uma vez aí a questão 919. Vele cada um por si na direção da espiritualidade superior. Caminhemos
para onde verdadeiramente desejamos nos encaminhar e levar. Essa vigilância e essa transformação interior que vai ocorrendo no dia a dia, ela conduz para um significado de vida, que tem alinhamento com os valores superiores, que promove descanso de consciência, conforto no nosso mundo interno, que é a identificação e vivência de valores que transcendem o imediatismo material. Mas agora, nós estamos sendo aquele egoísta do passado, que era, para mim, estender a mão e receber e imediatamente a contrapartida. Já sabemos que quando estamos semeando, aquela semente vai produzir alimentos que vão servir para mim e vão servir para todos que por ali passarem e tocarem. E isto se dá pelo exercício da lei de sociedade, pelo serviço ao próximo. Estamos em sociedade porque dela recebemos e a ela também temos que devolver. É o desenvolvimento da capacidade de contribuir positivamente para o bem coletivo. Isso promove o crescimento contínuo. O compromisso com o aprimoramento moral e espiritual permanente assegura o crescimento contínuo de cada um, ainda que esse crescimento contínuo só atinja qualidade significativa, como lembra Emmanuel, com a dobra dos milênios. Mas aquele caminhante, numa longa estrada, se está a pé, ele só vai se aproximar do ponto de destino passo a passo. Ele vai ter, pelas luzes da compreensão do conhecimento, que o olhar permite no físico, você vê a distância, mas se locomove com a distância de um passo para o outro. E é este um passo para o outro que vai, pouco a pouco, nos levando longe na direção que desejamos alcançar. Equilíbrio e harmonia é a integração saudável entre as dimensões material e espiritual da existência. Somos um espírito em carne, com afazeres que dizem respeito à materialidade, como a manutenção do corpo, a preservação, mas hospedando a consciência espiritual que somos nós mesmos, que se alimentam com um pão diferente, que é o pão do Espírito, que é aquele que o Evangelho nos oferta. Emmanuel, então, nos adverte: retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística. Fuja ao relaxamento do dever. Alige as inquietações mesquinhas. E estará preparado à sublime transformação. Conselho simples, direto, possível de todos nós, pelo entendimento, poder aplicar, adaptado às nossas condições e realidades pessoais. O dia de juízo individual é aquele em que todo espírito que reencarna no corpo, um dia ele tem que devolver o corpo. Aqui ele veio cumprir uma programação, que é a programação da reencarnação, que a misericórdia do Senhor nos permitiu, para que trabalhemos aspectos ainda não tocados, para que refaçamos coisas que deixamos incompletas ou violadoras, mas de tal sorte que ao final da jornada, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, tenhamos um pouco dos celeiros das boas realizações mais ou menos cheios. O instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem, adverte Emmanuel. Todos nós chegaremos neste dia. Essa perspectiva transcende a concepção de um julgamento final coletivo, que era uma interpretação antiga e enviesada de que terá o dia do juízo final para todos. Não. Ela acontece com cada um de nós do mesmo jeito que nós não nos apropriamos do bem coletivo, que é gerado pelo esforço de cada um. A justa aquisição é pessoal, a ascese do crescimento espiritual é também resultado da ação individual, das nossas escolhas, das nossas ações.
também não vamos responder em conjunto com um tribunal que não seja aquele da nossa própria consciência. Isso individualiza o processo de prestação de contas. Cada um responde pelos seus atos. Enfatiza a responsabilidade pessoal pelas próprias escolhas. Destaca a importância da preparação contínua e reforça a urgência da vigilância e da reforma íntima. Allan Kardec, em O Céu e o Inferno, diz que o juízo é um processo natural de autoavaliação e reconhecimento das próprias imperfeições e conquistas. Eu terei como advogado as minhas obras, e terei como condenação as minhas obras também que contrariam as leis naturais. Quais são, então, as perspectivas sobre o dia de juízo individual na perspectiva filosófica? Momento de confrontação com as consequências das próprias escolhas e ações. Nada mais óbvio, nada mais lógico e justo. Um balanço existencial que define o legado e o sentido da vida. Perspectiva psicológica. A tanatologia, que é a ciência que estuda a morte, explora como a aceitação da finitude pode influenciar a qualidade de vida e a busca por um propósito mais profundo. Todo mundo sabendo que tem um termo, tem como melhorar, e como diz o Chico Xavier, eu não posso retornar para o passado e fazer um novo começo, mas posso começar agora e fazer um novo futuro. Na perspectiva da doutrina espírita, o processo de desencarnação, como um momento de revisão da vida e reconhecimento do próprio estado evolutivo, determina o destino do espírito, determina o nosso destino. Nós somos somatório de todos os nossos atos, de tudo aquilo que demos causa. Na perspectiva da ciência moderna, do pensamento científico, o reconhecimento da interconexão entre mente, corpo e ambiente, e como as escolhas e hábitos ao longo da vida impactam o bem-estar geral. Eu tenho que ser saudável com o meu organismo, eu tenho que ter pensamentos higienizados, eu tenho que ter ideias que sejam positivas. Então, a própria ciência já está dizendo isso também. A necessidade de preparação. A preparação, então, para este dia de juízo pessoal, que é um processo contínuo, envolve o cultivo de virtudes. Se eu não tenho a boa semeadura, não terei boa colheita, que é o desenvolvimento de qualidades como paciência, temperança, benevolência e tantos outros que Jesus nos lembrou no Sermão do Monte nas Bem-aventuranças. Ganhará o reino dos céus aquele que observar aqueles mandamentos. A reforma íntima. Como somos este ser imperfeito, ignorante, vicioso, egoísta e orgulhoso, em graus diferentes em cada um de nós, mas todos ainda somos isto. Se sentimos ira, raiva, se nós temos inveja, se nós temos impaciência, é porque tem doenças ainda dentro do nosso mundo interno. Então, o trabalho constante de autotransformação e superação de imperfeições é um desafio de toda hora, de todos os dias, para cada um de nós. A prática do bem. O objetivo é o altruísmo, o meio é a caridade. É você estar em ação colaborando, além daquilo que seja necessário, trabalhando com o supérfluo para a partilha, para a cooperação em todos os campos, não só de ordem material, intelectual, emocional. Muitas vezes você emprestar o seu ouvido para que o outro descarregue as suas angústias, você não está no momento de uma caridade transcendental. É uma alma querendo uma janelinha de saídas para que outra alma auxilie. É uma forma meritória da caridade, né? O desapego. Este desapego é dificílimo. Olhe para todos os objetos, utensílios, roupas, equipamentos, instrumentos que você tem dentro de sua casa.
Quais deles você está disposto a simplesmente a colocar do lado de fora da porta para que ele tenha um destino útil que você não está dando ou porque não está sendo necessário? E você vai ver que o desapego não é só de ordem material, é também dos vícios que nos aprisionam. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoísta. Fuja ao relaxamento do dever. Alige as inquietações mesquinhas e estará preparado para a sublime transformação. Repete Emmanuel. E vamos chegar, então, na nossa conclusão. É uma conclusão que sabemos ser parcial, limitada até pelo próprio colega que aqui está tentando expor. Ainda que eu esteja fazendo isso de todo o meu bom coração, naquilo que é possível, nas minhas limitações, mas pegando as chamas que Emmanuel colocou de uma forma tão preciosa em uma página tão pequena. Vejam quanta coisa nós temos que cavucar, que temos que minerar e extrair em nosso próprio benefício. A mensagem de Emmanuel em E olhai por vós revela-se um chamamento atemporal. Vale para todos, em todos os momentos, aqui e na própria erraticidade, quando para lá também formos encaminhados. Em canto nenhum o espírito deve ser alijado de dar causa ao que seja positivo, de escolher o bem e de se abster de toda forma do mal, como São Paulo nos diz na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5º, nos versículos de 19 a 22. Não tenha medo de conhecer o novo e o diferente. Tenha o que seja de melhor e se abstenha de toda forma do mal. Isso é uma síntese interdisciplinar que integra espiritualidade, filosofia, psicologia, ciência e religião. Nós temos quantos meios de cognição que a providência já permitiu que estivesse ao nosso alcance como espíritos encarnados para absorvermos e nos alimentarmos em nosso próprio benefício nas diferentes formas de construção do pensamento humano. E um alerta sobre os perigos da negligência espiritual e da imersão nas preocupações materiais. O mundo hoje está vivendo mergulhado nisto, de uma forma avassaladora. Um guia prático para o desenvolvimento integral do ser humano, o Evangelho do Senhor. A doutrina espírita no Pentateuco. Quantas obras maravilhosas não estão à nossa disposição para sermos um guia prático e seguro de como nos levantarmos e andarmos na direção de nosso Pai Celeste? Vele cada um por si. Novamente ele chama a atenção. Tudo isso depende de você. Que você haja na direção da espiritualidade superior e tudo mais virá em acréscimo. E como síntese da jornada ele mostra: fator extremamente prejudicial à negligência espiritual, a sobrevalorização do material em relação aos valores espirituais inerentes a quem realmente somos. A nossa mente sempre voltada para as preocupações materiais. Do alimento, da falta do alimento, a residência que não é aquela ideal, do nosso salário, do nosso emprego. E nós investimos um tempo exagerado nesta imersão de ordem material. Deixamos tanta pestilência na nossa casa mental que passamos a autocriação de sofrimentos. Preocupação, nos preocupamos com coisas que sequer aconteceram ou vão ou não acontecer e nós já somatizamos isso agora. Então, para rompermos esse ciclo, nós precisamos ter vigilância e autoconhecimento. Estarmos nos vigiando e procurando nos conhecer
cada vez mais, porque todos nós conhecemos o que está dentro de nós em algum grau. Mas não ficarmos apenas no plano dos diagnósticos e do reconhecimento. Partirmos para o campo da transformação interior, no campo das ações, das realizações, dos testemunhos que o Espiritismo nos chama quase que a cada instante. E termos, então, uma existência de propósito. Eu sou filho da criação, eu sou indene ao tempo, vou viver por todas as eras, tenho a lei de progresso me abençoando, que eu posso estar cada vez numa situação melhor no concerto da criação, sei que tudo é regido pelas leis naturais de justiça e de amor, que tem um Pai Celeste amoroso, que nos proporciona tudo aquilo que necessitamos onde estivermos, independente do tempo e do meio onde nos encontrarmos. Que tenhamos o pensamento de que esse mestre de amor, que veio trazer tantas luzes para a nossa mente, o nosso espírito, é Jesus. Jesus, hoje e sempre. E damos graças e agradecemos o tempo que vocês também nos concederam. Carlinhos, boa Sim, amigo. noite. Dê uma olhada aqui no auditório que está acompanhando, que acompanhou sua palestra Que maravilha. até o Muito fim, na obrigado a noite todos de hoje. vocês. Um abraço fraterno a todos. Que Jesus nos Nós abençoe, vamos fortaleça. aproveitar a Nós seremos oportunidade e vencedores de hoje nós. nós vamos... Nós seremos vencedores de nós mesmos. Tenho toda certeza disso. Pois é, Carlinhos. Hoje nós vamos poupar você na prece de encerramento. Nós vamos convidar André Luiz, mas não é o cidadão do nosso lar. É o médium da Casa Espírita Fonte de Esperança. Que possamos todos nós, neste momento, colocar os nossos corações em agradecimento pela palestra hoje que nos foi dada, agradecendo a espiritualidade amiga que aqui trabalharam, em todos que estão presentes, recebendo cada um conforme a sua dádiva merecida. Que a bondade do nosso Pai Celestial possa acompanhar-nos para aqueles que estão indo de volta para seus lares. Pensem em suas famílias, desejem o bem, harmonizem-se naquilo que é bom, naquilo que é do bem, naquilo que é o belo. Lembre-se sempre de Jesus, este que é o nosso sol de primeira grandeza, que irradia a todos desde o nosso íntimo. Não há ninguém nessa terra que não conheça Jesus. Para aqueles que ficarão para o passe, coloquem-se à disposição para recebê-los com amor no coração. Que assim seja. Uma boa noite, fraterno. E, dessa forma, encerramos a primeira parte das atividades da noite de hoje, agradecendo mais uma vez
o carinho e a disposição do Carlos Alberto em nos proporcionar momentos como este. Um grande abraço a todos. Vamos encerrar a transmissão à distância. Obrigado, Carlos.